Vocês já pararam para pensar sobre o que é o som e como conseguimos ouvi-lo? Bom, o som é um fenômeno físico que está relacionado com a vibração dos corpos materiais. Ou seja, quando ouvimos algum som, significa que tem algum corpo material vibrando. Por exemplo, quando uma pessoa fala, suas pregas vocais vibram para poder promover o som. Podemos sentir isso se colocarmos a mão na nossa garganta e falarmos alguma coisa. Agora vamos detalhar um pouco melhor o som. Ele é uma onda, ou seja, ele é uma perturbação no meio que se propaga transportando energia sem transportar matéria. Mas o que seria sem transportar matéria? Bom, vamos imaginar uma piscina. De um lado temos algum objeto boiando na superfície. De outro lado tem uma pessoa nessa piscina. Quando essa pessoa se locomove, ela promove uma perturbação na superfície da água. Essa perturbação gera uma onda. Quando essa onda chega nesse objeto, ele faz com que o objeto suba e desça conforme a onda. Porém, ele não carrega o objeto junto com a onda. Ou seja, não está carregando matéria junto com ela. Mas não podemos simplesmente falar que o som é uma onda. Temos que especificar que tipo de onda ele é. E o som é uma onda mecânica. E como as outras ondas mecânicas, ele precisa de um meio material para se propagar, como por exemplo o ar ou a água, ou até mesmo um sólido. Mas ele não consegue se propagar no vácuo, por exemplo. Ou seja, quando vimos naqueles filmes as super explosões, super barulhentas que acontecem no espaço, na real isso não acontece. Uma explosão no espaço ficaria em completo silêncio. Nós já vimos que o som é uma onda mecânica. Porém, nós ainda não vimos qual é a direção de propagação dela. Existem duas formas de propagação da onda. A primeira é a transversal, onde ela vibra num sentido e formando 90 graus com esse sentido, temos a sua propagação. E tem as ondas longitudinais, onde ela vibra no mesmo sentido da sua propagação. O som, ele é uma onda longitudinal, ou seja, sua vibração fica no mesmo sentido de sua propagação. Outra coisa legal de se falar sobre o som é que ele é tridimensional, ou seja, ele vai para todas as direções quando está no meio. Além disso, o som é uma onda periódica, e o pedaço dessa onda que será repetido várias vezes é chamado de pulso. O comprimento desse pulso, que pode ser medido, por exemplo, em metros, é chamado de comprimento de onda. O tempo necessário para que um pulso desse apareça é chamado de período. E se pegarmos a quantidade de pulsos que apareceram num determinado tempo, temos então a frequência. Além disso, temos a amplitude da onda, que é quando pegamos da área de equilíbrio dela até uma extremidade, seja a mais alta ou a mais baixa. Agora que já entendemos bem o que é o som, podemos tentar entender como conseguimos ouvi-lo. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês que nós, seres humanos, conseguimos ouvir uma frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. Mas vamos lembrar que isso é só uma média, ou seja, tem pessoas que conseguem escutar menos ou mais que isso. Para que nós conseguimos escutar alguma coisa, precisamos que as ondas sonoras que entram no nosso ouvido sejam transformadas em vibrações mecânicas e que essas vibrações mecânicas interajam com receptores. E esses receptores transformarão essas vibrações mecânicas em impulsos nervosos que serão levados até o nosso cérebro com a informação de que som é aquele. E o nosso cérebro irá interpretar esses impulsos nervosos e assim conseguiremos escutar alguma coisa. O nosso ouvido ele é dividido em 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é responsável por captar as ondas sonoras no meio e por transformar essas ondas sonoras em vibrações mecânicas. Ele é dividido em 3 partes: o pavilhão da orelha, o meato acústico e a membrana timpânica. O pavilhão da orelha é responsável por captar as ondas sonoras no meio e mandá-lo para o meato acústico, que por sua vez encaminha essas ondas sonoras para a membrana timpânica, que vibram com a mesma frequência das ondas sonoras, produzindo então vibrações mecânicas. Então, manda essas vibrações mecânicas para o ouvido médio. O ouvido médio ele é composto por 3 ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. Ele é responsável por amplificar as vibrações mecânicas, permitindo assim que escutemos sons de intensidade mais baixa. Por fim, no ouvido interno,
As vibrações mecânicas que foram amplificadas no ouvido médio são usadas para fazer pressão em células sensoriais. E essas células sensoriais irão transformar essas vibrações mecânicas em impulsos nervosos, que levarão a resposta até o nosso cérebro, onde essas respostas serão interpretadas como som, e dessa forma conseguimos ouvir alguma coisa.